Sejam muito bem-vindos a mais um programa Família Inabalável, o programa da família cristã. Eu sou Gabriel CBO e nesse programa nós falamos sobre educação cristã, criação de filhos, casamento, relacionamento com Deus, teologia, filosofia cristã, tudo numa perspectiva bíblica, cristocêntrica. Nós entendemos que a Bíblia é inerrante, é a infalível palavra de Deus e nós queremos edificar a sua vida, a sua família na palavra. Nós temos sido edificados aqui dessa forma, na palavra de Deus, pelo Santo Espírito que atua, pela palavra, e nós queremos que a sua família também seja edificada. Antes de mais nada, que você tenha um dia abundante na presença do Senhor. Lembre-se, dia abundante é um dia em que você busca o Senhor, que você ora, que você lê a palavra, medita no que a palavra de Deus diz, você canta louvores ao Senhor. Eu quero rogar aqui, pedir encarecidamente que você não se esqueça de fazer o básico bem feito todos os dias, que é a leitura da palavra, a oração, a sua devocional. Sua devocional com Deus é o seu momento de leitura da palavra, oração e cânticos de adoração a Deus. E também não deixe, não esqueça, torne isso como o evento mais importante, o horário mais importante do seu dia, que é o culto familiar. O momento em que você reúne a sua família ao redor da palavra, seja no quarto, seja na sala, seja ao redor da mesa, vocês vão ali orar juntos, vocês vão ler a palavra, um texto bíblico de forma continuada, o que significa que vocês vão trabalhar um livro até concluir aquele livro. Então imagina que você começou com a sua família em Lucas, o Evangelho de Lucas. Você vai do começo ao fim. Terminou Lucas, de repente você pode seguir para João, depois João, Atos. Por que Lucas, Gabriel? Por que não Mateus? Pode começar com Mateus então, não tem problema. Mas enfim, comece, leia as escrituras de forma continuada, estimule os seus filhos a lerem, terem os seus momentos pessoais com Deus, mas no momento do culto familiar todos estão juntos ali. A família está reunida para adorar o Senhor Jesus, para orar, para cantar louvores, para adorar o Senhor Jesus, para poder ler a palavra e meditar, e que a palavra de Deus possa ser aplicada ao seu dia a dia da sua família, tá bom? Mais do que simplesmente andar ou caminhar nas escrituras no sentido de apenas pegar as histórias marcantes da Bíblia, que você possa ler a Bíblia toda com a sua família e tornar isso como um alvo. Não como quem tem pressa, mas como alguém que tem velocidade e intensidade, todos os dias, sem errar, fazendo o culto familiar para a glória de Deus, tá bom? Que dia abundante, que o seu dia seja abundante, que você possa viver uma vida para a glória do Senhor Jesus. O objetivo final da nossa vida é exatamente esse, é glorificar a Deus. O tema do nosso programa de hoje é um tema, eu não diria polêmico, algumas pessoas fazem polêmica desse tema, desse assunto que nós vamos abordar, mas ele é extremamente necessário para a vida familiar e para o casamento. E não apenas para o casamento, mas para a compreensão de sociedade. Se o núcleo da sociedade é a família, o núcleo da família é o casamento. E dentro do casamento só existe uma perspectiva de relacionamento amplo, bom, benéfico, dentro da realidade que Deus estabeleceu. E a realidade que Deus estabeleceu, vou chegar agora no tema, porque você vai entender talvez que seja polêmico para algumas pessoas, ou algumas pessoas querem fazer polêmica disso, é a realidade de que Deus criou todo o relacionamento para governar dentro da esfera de autoridade e submissão. Todo relacionamento humano é um reflexo, ou deve ser um reflexo, do relacionamento na Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles vivem uma relação perfeita. É o mesmo Deus, mas em três pessoas. E essa manifestação dessas três pessoas se dá de forma perfeita. O Filho não é o Pai não é o Espírito não é o Filho, mas todos são um só e estão em plenitude de unidade. Esse é o conceito de Trindade, explicado de forma bem simples, embora seja um conceito mais ou menos complexo. Então, dentro da Trindade existe a autoridade de submissão. E nós vamos entender como essa autoridade de submissão se reflete no casamento e também na sociedade. Nós vamos meditar no texto de Efésios, capítulo 5, texto precioso para casais, casados, e é o texto de Efésios 5, 22 ao versículo 33, tá bom? Não deixe de seguir as nossas redes sociais, o @GabrielCBO, para todos os dias ter conteúdos bíblicos sobre casamento, família, criação de filhos, educação cristã e também vida com Deus. Lá no perfil do Instagram, @GabrielCBO, você vai ter um canal, lá perto do link da bio tem ali um canal gratuito para você entrar com devocionais todos os dias. Temos mais de 450 membros ali naquele canal e graças a Deus muitos têm desfrutado dessas devocionais diárias. Dá um trabalhinho fazer, mas é uma bênção poder ver pessoas sendo edificadas com aquelas
pequenas devocionais que são literaturas, né? São pequenos textos de apoio, né? Então não vai substituir o seu momento de leitura bíblica e de oração, mas vai ser um complemento ali para a edificação da sua família, tá bom? Então não deixa de seguir o @GabrielCBO, segue também o @AndressaEcoprime, Andressa com 2S, Ecoprime com 26, é o Instagram da minha esposa amada, que tem publicado conteúdos sobre criação de filhos, educação cristã e casamento também no seu perfil. E toda segunda-feira está aqui com vocês no programa Família Inabalável. Vocês sabem que o programa Família Inabalável é de segunda a sexta, às 4 horas da tarde, aqui na Rádio Evangélica FM 100,7. E se você está escutando aí no Spotify, né, a gravação desse programa, você também é bem-vindo para acompanhar o programa Família Inabalável na Rádio Evangélica FM 100,7, tá bom? Às 4 às 5, segunda a sexta. Nas quintas-feiras tem o Pastor Bruno, na segunda-feira tem a Andressa e nos demais dias está comigo aqui o programa Família Inabalável. Compartilha essa notícia, chama mais pessoas para serem edificadas nesse programa, serem edificadas através da palavra de Deus sendo ministrada aqui, tá? Segue também o @Escola Ecoprime, conheça um pouco mais do trabalho que nós temos realizado na educação cristã. É uma escola de referência em educação cristã para todo o Brasil e tem várias escolas que vêm visitar a nossa escola realmente para aprender um pouco mais sobre a educação cristã e como aplicar isso nas suas escolas ao longo do ano, né? E ao redor do Brasil nós temos algumas escolas parceiras do nosso material didático, que é a editora Ecoprime, tá bom? Segue também o @Igreja Cristã em Aldeia, a igreja que estamos plantando, enviados pelo pastor Bruno e pelo presbitério ali na Igreja Cristã em Recife. @Igreja Cristã em Aldeia e @Igreja Cristã em Recife. Segue lá também esses perfis no Instagram, observa lá o horário de culto na bio e participa, né? Vem com a sua família, ser nosso convidado para cultuar tanto na Igreja Cristã em Aldeia, domingo às 10 horas da manhã na Escola Ecoprime, é o nosso local de culto, por enquanto, e também às 5 horas da tarde, confere lá o horário direitinho na bio do perfil da Igreja Cristã em Recife, mas às 5 horas da tarde, por enquanto, temos tido os cultos na Igreja Cristã em Recife, que fica lá no bairro de Areias, tá bom? Na Avenida Estância 330. Segue também o @Real Bruno Moraes, pastor Bruno que está com vocês na quinta-feira. Vamos a uns avisos, vamos orar e depois voltamos com a palavra. Senhor Jesus, obrigado por esse dia e privilégio. Obrigado, Pai, por o Senhor nos tem chamado a uma vida abundante na Tua presença. Obrigado porque temos aprendido contigo diariamente nas Escrituras e o Senhor tem nos chamado a uma vida de intimidade. Nos ajuda a compreender biblicamente esse texto, Senhor Deus, esses assuntos, nos ajuda a glorificar o Teu nome em tudo. Em nome de Cristo te oramos. Amém, amém. Queridos irmãos, estamos de volta aqui para poder ministrar aos seus corações. Homens e mulheres muitas vezes ficam com os ouvidos formigando, digamos assim, com formigamentos, quando chegam diante desse texto aqui de Efésios capítulo 5. Vamos ler primeiro? Vamos ler esse texto maravilhoso, profundo da palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim em Efésios 5, 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Então ele traz uma referência para Cristo e a igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita, ou seja, submissa a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Então começa a parte dos maridos agora, o chamado maridos. Amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Versículo 29. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Senhor Jesus nos ajuda a aplicar essa palavra no nosso coração. Primeira coisa que eu queria destacar aqui é essa ideia de autoridade e submissão. Esse relacionamento permeado por autoridade e submissão é um relacionamento que agrada a Deus, é um relacionamento que desfruta de alegria e felicidade. Você já pensou numa realidade de um país que vai para uma guerra e todas as pessoas no exército daquele país são autoridades? É como se tivesse muito pajé numa tribo, né? Tem muito pajé para pouco índio. Quando é que a gente usa essa expressão? Muitas vezes no ambiente corporativo, essa expressão ela chega, digamos assim, ela é bem-vinda
na perspectiva de que existem muitos líderes e poucas pessoas dispostas a serem lideradas, ou poucas pessoas dispostas a executarem de fato o trabalho. E aí a gente diz assim, tem muito pajé para pouco índio. É sempre natural que exista um líder diante de uma comunidade, diante de um grupo. A gente sabe que dentro do ambiente corporativo é o ideal é que um líder seja líder de até no máximo 10 pessoas. Passar disso, você já tem um grupo muito grande, o ideal que já seria que houvessem mais líderes. Por isso que é tão importante, biblicamente falando, a presença de um conselho na igreja. Por isso que a palavra de Deus estabeleceu ali não só pastores e mestres, mas também presbíteros e diáconos. Presbíteros são pessoas eleitas pela comunidade local, pela igreja, para poder então governar sobre a igreja e de alguma forma liderá-la espiritualmente. São os pastores da igreja. E os diáconos estão ali, entre outras coisas, cheios do Espírito Santo, como diz o texto em Atos, para então também ministrar e, sobretudo, suprir as necessidades daqueles que mais precisam na igreja. Então os diáconos estão mais sensíveis a essas realidades das necessidades presentes na comunidade local da igreja. Então presbíteros e diáconos são, sim, junto com os pastores, as autoridades locais dentro da igreja. Então imagine que uma igreja tem 1000 membros, seria muito bom que eles tivessem até cerca de 100 líderes, por que não? 1 a cada 10. Eu sei que muitas vezes isso é difícil. Mas a palavra de Deus estabelece então, não necessariamente esse número de 10, mas estabelece um padrão quando a gente entende os 12, os 12 apóstolos. Eles caminharam mais achegadamente a Jesus. Jesus tinha muitos discípulos. Você tinha ali Susana, esposa de Cusa, você tinha a própria mãe de Jesus, a Maria Madalena, você tinha o Lázaro, as irmãs Maria e Marta, você tinha muitos discípulos ali. Inclusive, o próprio Jesus enviou na missão dos 70 dos seus discípulos, dos quais desses 70 também tinham os 12 ali, 70 discípulos, homens, de 2 em 2 foram enviados de cidade em cidade ali na região de Israel para pregar o evangelho, essa boa nova, essa boa notícia, que eles pregavam o arrependimento das obras mortas e dos pecados do povo de Israel. A pregação do evangelho era arrependei-vos, pois está chegado, está próximo, é chegado o reino dos céus. Então eles precisam se arrepender. E aqueles que se arrependiam eram batizados, inclusive no ministério de Jesus, conforme está lá escrito no evangelho de João. Então você vai ver que não apenas João Batista batizava, mas o próprio Jesus, através dos seus discípulos, batizava ali muitas e muitas pessoas, até mais pessoas do que o próprio João Batista. Então aqueles que iam crendo eram batizados e formava-se ali o grupo de discípulos. A palavra de Deus também diz que Jesus, quando ressuscitou, foi visto por mais de 500 pessoas. E aí a gente entende que eram 500 discípulos. No texto de Atos, ali em Pentecostes, você tinha cerca de 120 daqueles que estavam reunidos em Jerusalém para receberem a descida do Espírito Santo, serem revestidos de poder e pregaram o evangelho, para que aqueles 3.000 primeiros cristãos fossem então convertidos e batizados. Eram judeus que se converteram ali ao cristianismo, a Cristo Jesus, se arrependeram de seus pecados e creram no Senhor Jesus e foram batizados. O que eu quero dizer com tudo isso? Que Jesus criou um padrão ali com os 12 apóstolos, os mais próximos. Então de 10 a 12 é um número interessante para você liderar. E aqui na família não é diferente. Não dá para ter 2 pajés, entre aspas. Não dá para ter 2 líderes. É um líder e sim os liderados, dos quais fazem parte aqui também o grupo da esposa. Ser liderado é um privilégio, ao mesmo tempo que também envolve responsabilidade. Ser um líder é um privilégio, ao mesmo tempo que envolve responsabilidade. O próprio Cristo estabelece esse padrão, sendo ele o líder de nós todos, ele é a cabeça da igreja, mas ao mesmo tempo ele é liderado pelo Pai. Ele mesmo diz para os seus discípulos que a data da sua vinda, do estabelecimento do seu reino, da segunda volta de Cristo, nem ele, nem os anjos têm autoridade de discernir ou de saber a data. Isso é meio misterioso porque nós sabemos que Cristo é Deus. E ao mesmo tempo ele é um com Deus. Ele é Deus de Deus. Ele é da mesma substância de Deus. Deus é eterno, gerado em Deus. Ele não foi criado como outras criaturas, ele foi gerado na eternidade. Então, é misterioso ele dizer então que ele não sabe a data ou o dia, a hora em que acontecerá a sua segunda vinda. Ao mesmo tempo, então, ele também aponta para essa ideia de que a sua comida e a sua bebida é fazer a vontade do Pai. Fazer a vontade do Pai que o enviou era a sua comida e a sua bebida, ou seja, o seu alimento. Ele se alimentava de fazer a vontade de Deus. Então existe sim um senso de autoridade, submissão dentro da Trindade. Um relacionamento perfeito, sem vaidade. É um relacionamento bíblico, amoroso, abundante. E esse relacionamento da Trindade é o relacionamento trazido para as famílias. É o relacionamento trazido para a sociedade. O relacionamento na sociedade, então, é permeado por autoridade e submissão. Desde cedo você tem que ensinar aos seus filhos de que o quinto mandamento não é só um benefício próprio para você como pai. Eu sou pai, então eu vou ensinar com um ganho próprio
de que o meu filho deve honrar pai e mãe, porque é o mandamento que tem promessa que os seus dias vão ser prolongados na terra. Vou falar isso pro meu filho sempre, porque ele precisa me obedecer. O interesse não é pessoal, o interesse é, de fato, coletivo e familiar. O interesse é sobre a vida do seu filho. O interesse é a glória de Deus, porque Deus vai ser glorificado na obediência do seu filho, ao mandamento, inclusive ao mandamento de te obedecer. O seu filho vai ser o maior beneficiado disso. Você, como familiar, né, como pai e mãe, vai ter um lar abundante, regozijado de abundância em obediência. Você está entendendo, não? Os benefícios são coletivos, sim, mas os ganhos, especialmente, são, primeiramente, a glória de Deus, glorificar a Deus, esse é o objetivo da obediência, ali o cumprimento do quinto mandamento, que é obedecer pai e mãe, honrar pai e mãe. Né? Depois, o segundo, o maior beneficiado com a obediência vai ser o seu próprio filho, basicamente, não que Deus seja o beneficiado, né, mas a sua glória é exaltada na obediência. Mas enfim, o primeiro beneficiado, podemos colocar assim, é o seu próprio filho, e depois você. Então, não é com ganho próprio, simplesmente, vou ensinar meu filho esse mandamento para que ele, então, aprenda a autoridade de submissão, aprenda a ser submisso à autoridade, que sou eu, para que, então, eu desfrute de alegria e paz no meu lar. Não, tudo bem que esse é um dos motivos, mas, sobretudo, é a glória de Deus, primeiramente, é conformar o seu filho à imagem de Cristo, e, ao mesmo tempo, ele vai se beneficiar disso, porque a obediência traz alegria, felicidade, irmãos. É igual a obediência a Deus, é igual a santificação, que é o processo de se tornar mais parecido com Cristo, obedecendo a Deus e mortificando a sua própria desobediência e o seu próprio pecado. Então, ensinar o seu filho que a autoridade e a submissão são coisas boas é bom. Satanás tem distorcido isso nas famílias. Eu tenho lidado com centenas de famílias, não só lá na escola, mas também através do nosso ministério, no Casamento Abundante, através das redes sociais. E eu tenho visto quantas famílias cristãs sinceras têm deixado de lado a autoridade no lar. Têm aprendido que a autoridade ou toda autoridade é ruim, é vã. Não, não, não. Isso é coisa de Satanás. Ele tem distraído os homens da sua missão, tem retirado os homens do lar com os seus entretenimentos e os seus prazeres, tem masculinizado as mulheres, assumindo papéis de liderança dentro não só da sociedade, mas também do lar, dentro de casa, tendo que assumir papéis que deixam ela sobrecarregada, tem causado, talvez ali, através disso, desonra no matrimônio, adultério, especialmente por parte dos homens, desonra e desrespeito por parte das mulheres. Eu estou generalizando, obviamente, aqui. Isso não é um padrão que acontece em todos os lares, mas acontece em muitos lares. E aí o que acontece? Vem o divórcio, a dissolução do casamento, que não deveria ser dissolvido. Acontece então o divórcio e aí as crianças ficam vulneráveis para Satanás atacar com seus sofismas e vãs filosofias. Os pais agora começam a se tornar carentes dos seus próprios filhos, seus filhos carentes dos seus próprios pais, e os pais querem agradar os filhos em tudo, porque o pai passa pouco tempo com o filho, não quer dizer não quer ser autoridade, e aí começa então a deturpação do caráter, crianças cada vez mais mimadas, crianças em si mesmadas, o divórcio por si mesmo traz menos renda para a família, então tem menos filhos envolvidos, e a sociedade então vai crescendo numa pujança de egoísmo e orgulho. A estratégia de Satanás é essa. Distrai primeiro os homens de seus papéis, depois então masculiniza as esposas, traz o homem para o centro dos prazeres, com adultérios e prostituição e pornografia, as mulheres para o centro do comando, e então desrespeito e desonra, divórcio, a dissolução do casamento, e depois vem então o ganho líquido no coração dos filhos. É assim que ele ganha a próxima geração. E nós precisamos estar atentos a isso, para não deixar isso acontecer em nossos lares, em nossas igrejas, e ao mesmo tempo lutarmos com as armas espirituais, as armas da luz, para a glória de Deus Pai. A palavra de Deus, então, nos orienta de que autoridade e submissão são coisas boas, são coisas bíblicas, são coisas de Deus. E sim, essa autoridade e submissão também se aplica no casamento. Toda relação humana, como eu disse, perpassa por autoridade e submissão. Um exército não pode ser vitorioso se não houver um comandante, se não houver uma obediência expressa para um comando. Tem uma cena muito marcante no filme de Churchill, e também no seu livro, que basicamente narra a batalha, ou o resgate em Dunkirk, que é uma cidade ali na praia da França. O exército britânico estava ali tentando dar apoio às tropas da França no combate ao nazismo. Winston Churchill, ele era o primeiro-ministro ali da Inglaterra, e ele precisava resgatar centenas de milhares de soldados jovens do exército britânico que estavam encurralados naquela praia e iam ser massacrados pelo exército nazista. Quando ele vai fazer esse resgate, ele tem numa parte da praia uma quantidade imensa, eu não lembro agora se eram 300 mil
basicamente 300 mil soldados, e no outro lado da praia ele tinha quase que 5 mil soldados. Ele teve que fazer uma escolha difícil como comandante. Ele mandou para o brigadeiro que estava chefiando, comandando aquela brigada de 5 mil homens, ele mandou que aquele brigadeiro atraísse as tropas nazistas através de um bombardeio, para que então, de alguma forma, eles fossem massacrados, permitindo que os outros 300 mil pudessem ser salvos. De fato, foi isso que aconteceu. Aquele grupo de 5 mil basicamente morreu em sacrifício para o resgate, para o tempo de resgate ser possível ser realizado dos outros 300 mil. É um pouco disso, né, que a palavra de Deus nos orienta a respeito da autoridade de submissão. Existe uma ordem de Deus e nós precisamos obedecê-la mesmo sem entender, mas entendendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o bem, último, é nos conformar à imagem de Cristo. É nos conformar à imagem de Cristo. Não existe, querido, querida, não existe nenhum mandamento. Ouça bem, irmãzinha, você que vai ouvir a respeito da submissão. Não existe nenhum mandamento do Senhor que seja penoso. Não existe nenhum mandamento do Senhor que tenha sido feito ou elaborado para o seu mal. Ao contrário. Todo aquele pensamento que vem na sua mente, que diz que o mandamento do Senhor não vai ser acatado, que esse mandamento não é bom, que esse mandamento é odioso, esse pensamento é mau. Esse pensamento, sim, é odioso. Esse pensamento deveria ser rejeitado. Porque o mandamento do Senhor é para o seu bem. E ele começa propositalmente aqui trazendo uma perspectiva sobre as mulheres. Ele fala para as esposas, mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Ele não está dizendo que a mulher tem que ser submissa a qualquer homem. Embora deva haver, de fato, respeito de todo ser humano para com todo ser humano. Então, nós devamos respeitar uns aos outros, né, sendo homem, sendo mulher, mas a mulher deve ser submissa ao próprio marido. Não é qualquer homem, né? É o marido. Mas nós, obviamente, entendemos que também precisamos ser submissos, né, às lideranças constituídas por Deus. Precisamos ser submissos aos governantes, aos membros do Congresso, aos membros do Supremo Tribunal Federal. Precisamos ser submissos, sim. Podemos não concordar com o que eles fazem, podemos votar de forma diferente, podemos buscar recursos para que eles saiam do poder e outras pessoas mais honestas assumam. Podemos fazer tudo isso, orar por isso, mas nós precisamos ser submissos, absolutamente submissos. Precisamos ser submissos a um policial na rua, precisamos ser submissos a um membro do exército, precisamos ser submissos de alguma forma ao nosso líder na empresa, o chefe. Claro que essa submissão não é a qualquer custo. Nós não devemos ser submissos, né, aos homens em detrimento de sermos submissos a Deus. Significa que nós precisamos obedecer primeiramente a Deus e depois aos homens. Então, se algum homem, seja o seu chefe na casa, né, seja o seu marido no caso, seja o seu chefe no trabalho, sendo homem ou mulher, tá? Homem ou mulher sendo chefe ali no trabalho, uma líder, uma executiva, o que seja um membro do Congresso, um presidente da República, né, um membro do STF, se ele te pede alguma coisa contrária às Escrituras e contrária à vontade de Deus, você tem que obedecer primeiramente a Deus, obviamente. Entende? Foi o que o apóstolo João e o apóstolo Pedro, quando estavam presos ali no Sinédrio, por mais de 70 sacerdotes, sendo chicoteados ali, apanhando basicamente, e foram confrontados e ordenaram que eles parassem de pregar a Jesus. Logo ali no começo de Atos, eles disseram, mais importa agradar a Deus do que aos homens. Nós estamos aqui submissos a vocês são autoridades, ainda eles estabelecem um pouco desse padrão ainda, embora quem fosse maior autoridade fosse os apóstolos em relação aos sacerdotes da época ali de judeus, mas eles dizem basicamente isso para os sacerdotes, olha, vocês podem mandar algumas coisas, nós vamos seguir as instruções, mas nós estamos submissos primeiramente a Deus. Você pedir para que a gente pare de pregar Jesus, é você pedir uma coisa contrária à vontade de Deus e a gente vai seguir a vontade de Deus. Então, se no Brasil o STF estabelecer, o presidente da República estabelecer que é proibido pregar o evangelho, nós vamos pregar o evangelho do mesmo jeito. Mesmo que o custo disso seja a nossa vida, ou a nossa liberdade, a prisão. Né? Então você vai obedecer a Deus acima de todas as coisas. E depois, naquilo que os homens, né, seja um líder eclesiástico, um pastor, seja um líder da República, um líder civil, um líder militar, um líder na sua casa, aquilo que ele te peça que não está contrário às Escrituras, você, né, deve fazer, submissão. Então aqui diz, a mulher seja submissa ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido, o argumento dele não tem nada a ver com temporalidade, não tem nada a ver com regionalidade, não tem nada a ver com cultura, tem a ver com a palavra, tem a ver com a voz da verdade, as Escrituras Sagradas. Ele diz, porque o marido é cabeça da mulher. Ele não diz, porque em Éfeso, porque nessa cultura que temos atualmente, porque o homem, numa realidade, numa sociedade machista, queridos, a Bíblia não é machista. A Bíblia estabelece o padrão de que o homem deve proteger as mulheres.
tratá-la com dignidade como parte mais frágil, porque foi assim que ele nos criou. O homem tem muito mais testosterona. Basta você ver um esporte masculino ou feminino. Porque você vê alguns homens tentando se travestir de mulheres, se considerando mulheres, e na sua consciência eles acham que são mulheres e eles querem praticar esportes femininos para vencer. São desonestos muitas vezes. Agora, dificilmente você vai ter uma mulher que quer ou se sente homem querendo competir com homens, porque não vai chegar no limite do corpo físico. A própria tenista Serena Williams, né, uma tenista famosa, considerada por muitos a maior da história, ela diz que o esporte tênis feminino, e olha que ela é uma mulher bem forte, e ela é de fato a maior da história do tênis feminino. Ela diz que o tênis feminino é muito diferente do tênis masculino. Ela diz que se ela fosse jogar o tênis masculino, ela não estaria nem entre os... Eu não lembro agora qual foi a posição do ranking, mas ela disse mais ou menos alguma coisa como: eu não estaria nem entre os 100 melhores. Porque é um esporte completamente diferente. A força, a potência, a velocidade é completamente diferente, normal. Isso não é ruim. Isso não diminui ninguém. Falar essas coisas parece crime hoje em dia. Parece não politicamente correto, né? Mas é a obviedade, é a verdade, gente. É assim que acontece. Isso não diminui as mulheres na sua capacidade. Irmãzinha, você não pode, você não precisa se sentir diminuída. Você tem outras virtudes, outras capacidades que nós homens não temos. Capacidades intelectuais, inclusive, podem ser até mais avantajadas. Isso não é sexismo, né? Não há nenhuma comprovação de que mulheres são intelectualmente mais avantajadas que os homens. Nós poderíamos até dizer que são mais maduras, muitas vezes. E precisamos adquirir como homens maturidade, obviamente. Mas amadurecem mais cedo, que sejam, mas podem desenvolver capacidades cognitivas imensas, como homens, enfim. Cognitivamente falando, são iguais, têm os mesmos 86 bilhões de neurônios que os homens, enfim. Mas são fisiologicamente mais frágeis. Possuem prioridades diferentes, papéis diferentes, isso é para a glória de Deus. Isso não deveria ser vergonha nenhuma. Então, o argumento dele não é cultural, o argumento dele não é temporal. O argumento de Paulo aqui, de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, Paulo está aqui escrevendo para Éfeso, mas é canônico, é inspirado pelo Espírito Santo. Nós podemos falhar, mas a palavra não falha, ela é infalível. Ele diz que a mulher deve ser submissa ao marido, ao seu próprio marido, porque o marido é o cabeça da mulher. Como também Cristo é o cabeça da igreja. Imagina a igreja agora olhando para Cristo e dizendo: não quero que você seja meu cabeça, eu não quero ter esse tipo de parâmetro, eu não quero que a minha feminilidade encontre de alguma forma sublimidade em você ser o meu cabeça. Imagina a igreja dizendo isso para Cristo, que em submissão de fato não seria a igreja. A igreja está submissa a Cristo porque Cristo é o cabeça. Sendo este mesmo o salvador do corpo. Então todo marido de alguma forma deve apontar para Cristo, deve governar a sua casa e pastorear a sua esposa, conduzindo-a a Cristo, basicamente dirigindo os seus esforços para que ela de fato reconheça que Jesus é Senhor. E sim, seja salva, tenha vida eterna com Deus. Mas Cristo é o salvador do corpo. Assim também o marido é, em certa medida, o protetor, o provedor da sua esposa, o protetor do seu próprio corpo, já que ele é o cabeça, o seu corpo é a esposa. Então, versículo 24 diz: como, porém, a igreja está sujeita a Cristo. Como ela está submissa a Cristo em tudo, porque Ele é o seu Salvador, porque Ele é o Salvador do corpo, porque Ele é o seu cabeça, e isso é um privilégio para a igreja. Assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido, em tudo, querida. Irmãzinha, você tem sido truculenta com seu esposo, você tem sido desrespeitosa, ele não tem feito o que você deseja, ele tem seguido um plano diferente do seu, cuidado. Porque você não foi chamada para governar a sua casa. Você não foi chamada para comandar os esforços do seu lar. Mas ele também não se levanta, Gabriel, ele não age, ele não toma decisão. Será que não foram anos de impaciência? Você não queria guardar a iniciativa do seu marido, não queria estimular a iniciativa do seu marido, você simplesmente assumia lá o comando, a direção, e o seu marido, como um banana, cedeu a isso. E aí você mesmo plantou esse banana que ele é. Eu não estou dizendo que toda a culpa é sua, ele tem responsabilidade, ele não deveria deixar isso acontecer, mas sim, você tem responsabilidade também sobre isso. Minha irmã, você tem sido desrespeitosa, desonrosa com o seu marido? Você tem honrado o seu esposo como a esposa de Cristo, a igreja? Você tem honrado como Deus deseja?
respeito, honra, tem valorizado o seu marido. Calma que a parte dos maridos ainda não chegar, mas eu quero que você entenda isso. Muitos pastores falam, minha irmãzinha, é muito fácil, calma que a sua parte agora vai ficar fácil, porque o seu marido vai ter que amar você como Cristo amou a igreja. E eles falam como se isso fosse condicional. Ou seja, você vai ser submissa ao seu marido desde que ele te ame como Cristo amou a igreja. Isso é mentira, queridos. Isso é mentira. Sabe por que é mentira? Sabe por que uma coisa não tem nada a ver com a outra? Não é condicional. Você não deve ser submisso ao marido se o seu marido te amar como Cristo. Assim como o marido não tem que amar você como Cristo amou a igreja se você tão somente for submissa. Essas coisas são independentes, ao mesmo tempo que são complementares e correlacionadas. Elas são independentes porque diz respeito ao seu relacionamento com Deus. Você, como esposa, deve ser submissa ao marido por causa do seu relacionamento com Deus, porque é uma ordem de Deus. Sabe por quê? Seria mentira eu dizer que é fácil você ser submissa ao seu marido se ele te amar como Cristo amou a igreja? Porque você mesmo não é submissa a Cristo perfeitamente. Mesmo ele tendo amado você como igreja perfeitamente. O que eu quero dizer com isso? Nós que somos igreja de Cristo, eu, você, enfim, agora envolvendo homens e mulheres, nós muitas vezes somos falhos, não submissos a Cristo, embora Cristo tenha nos amado de forma perfeita. Em última análise, ele é o nosso noivo, o nosso marido. Ele nos amou de forma perfeita e ainda assim conseguimos, como igreja, homens e mulheres, sermos insubmissos a Cristo, infelizmente. E precisamos nos arrepender e buscar essa submissão perfeita. O que é que eu quero dizer? Se o seu marido te amar como Cristo amou a igreja, você ainda vai ser insubmissa. Por isso, independente do amor dele, seja submissa ao seu próprio marido. Em tudo submissa ao seu próprio marido. Você lembra do exemplo de Sara? O texto descrito em 1 Pedro 3,6 aponta para Sara como exemplo de mulher bíblica. E a referência que ele dá é, ela chamava o seu marido Abraão de Senhor. Isso é muito forte. Ah, Gabriel, eu vou chamar meu marido de Senhor agora. Não, talvez você não vai chegar nesse ponto de exagero, porque culturalmente falando parecia exagero, né? Pode parecer exagero, pode escandalizar alguns irmãos, até na própria igreja. Uma mulher, a esposa, chamando o marido de Senhor. Não deveria escandalizar, porque isso está na Bíblia. Mas vai escandalizar, então talvez você deva evitar por um tempo. Até que você talvez faça ou encabece um estudo bíblico sobre mulheres e esposas e sobre Sara, e então todas as mulheres da sua igreja vão entender o contexto de você falar ou chamar o seu marido de Senhor. Mas Sara chamou o marido de Senhor, e Deus elogiou isso, e referendou isso como sendo referência de mulher. Ele podia ter colocado como referência qualquer outra pessoa, mas ele colocou Sara. Então, a palavra de Deus nos orienta de que as esposas devem ser submissas ao seu próprio marido. Mas agora os maridos. 25. Maridos, amai vossa mulher. Você já aprendeu que você tem que amar a sua mulher como Cristo amou a igreja, ou seja, sacrificialmente. Você tem sacrificado pela sua esposa? Não é sobre morrer por ela. Ter disposição para morrer por ela, com certeza você deveria ter. Mas é viver para a glória de Deus e, ao mesmo tempo, viver para cuidar, prover, proteger, amar, pastorear a sua esposa. Meu irmão, você foi chamado por Deus para amar essa mulher como Cristo amou a igreja. É um padrão alto, é elevado. Você não vai conseguir sozinho, você vai precisar da graça de Deus, você vai precisar da palavra de Deus. Você precisa ser fiel como Cristo foi fiel. Ele não... você percebe? Se ele tivesse pecado no deserto, lá em Mateus capítulo 4, se ele tivesse pecado na tentação no deserto, nós estaríamos perdidos, desprotegidos, falidos, entregues à morte eterna. Ele não falhou, ele não foi infiel. Esse é o padrão para mim e para você. Sermos fiéis completamente, não somente isso. Tem homem que é fiel à sua esposa e acha que isso é suficiente. É fiel e se sacrifica e declara o seu amor na cruz. É isso que Cristo fez. Você tem amado a sua esposa? Você tem demonstrado carinho, compreensão, companheirismo? Você tem demonstrado romance? Você tem sido romântico com a sua esposa? Pastoral com a sua esposa? Guiado a sua esposa na palavra? Olha só o que diz aqui. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Você já entendeu que ser autoridade aqui significa doação, né? Você já entendeu que ser autoridade aqui não é simplesmente ter uma voz de comando. Sim, Jesus tinha uma voz de comando com os seus apóstolos. Ele dizia, vá, e os seus apóstolos precisavam ir. É claro que ele desfrutou de algum tipo de rebeldia ou letargia na fé. Alguns apóstolos eram realmente mais lentos,
alguns eram mais incrédulos, então ele precisava comandar de forma mais veemente, firme. Jesus dava ordem e os apóstolos cumpriam. Você imagina você como apóstolo de Jesus, Jesus dá uma ordem de você ir com a missão de 70 ali, de 2 em 2, para pregar o evangelho nas cidades, e você virar para Jesus e dizer assim, Jesus, eu não quero não. Jesus, não, mas você tem que ir. Não, mas eu não vou. É o que algumas esposas fazem com seu marido. Ao mesmo tempo, esse Jesus, ele supriu todas as necessidades desses, digamos assim, discípulos, né, durante esse período. Perceba que ele não supriu as necessidades dos discípulos com luxo, mas ele supriu as necessidades com graça, amor. Não só os seus feitos miraculosos, o seu ensino, mas a sua destreza em caminhar com os seus discípulos. Você percebe isso? Tem mulher que está esperando que o marido vire milionário para ser finalmente feliz. Minha irmã, você não entendeu nada sobre felicidade em Cristo. Você não entendeu nada sobre transbordar a felicidade no seu casamento. Você não entendeu nada sobre leveza, mesmo em meio às dificuldades. Você não entendeu nada sobre o evangelho. Se o seu marido se tornar milionário, glória a Deus, mas isso talvez nem seja edificante para sua casa. Pense nisso. Você não precisa fugir do milhão. Mas não buscar isso como alvo da sua vida, ou como o pote de ouro no final do arco-íris, como se isso fosse trazer felicidade. A felicidade é o caminho. A felicidade é o caminho com Cristo. Mas, meu irmão, deixa eu voltar para você aqui. Eu e você precisamos ter uma reflexão dura. Nós já aprendemos aqui que precisamos amar nossas esposas sacrificialmente, como Cristo amou a igreja, independente da submissão delas. Ah, mas minha esposa, Gabriel, você não sabe, ela é rixosa demais, ela reclama de tudo, ela não é grata. Eu sei. Isso pode acontecer. Mas você é indesculpável se você não amar essa mulher como Cristo amou a igreja. Você é indesculpável se você não sacrificar por ela. Você é indesculpável se você não for fiel a ela. Você é indesculpável se você não for romântico, pastoral, cuidadoso, se você não guia essa mulher na palavra. Como é que você vai tornar ela mais pura, mais santa, mais límpida, mais bela? Se você não guia essa mulher na palavra, nas escrituras, para que ela seja mais parecida com Jesus. Você já imaginou um casamento onde duas pessoas se tornam mais parecidas com Cristo Jesus a cada dia? Virtuosos, não orgulhosos, humildes, mansos, amorosos um com o outro, gentis, cordiais. Eles se amam verdadeiramente. Esse é o lar bíblico, esse é o casamento abundante, querido. Mas isso perpassa pela autoridade de submissão. As suas ordens à sua esposa precisam ser reflexos da glória de Deus, reflexos da bondade de Deus sobre ela. Será que ela está considerando isso? Ou as suas ordens são sempre preguiçosas? Suas ordens são sempre para buscar o ganho pessoal egoísta. Cuidado! Suas ordens, suas palavras precisam sim, pela sabedoria, considerar as opiniões, as sugestões e as ideias da sua esposa. Afinal, o seu governo não é um governo tirânico, mas ao mesmo tempo, dentro do seu governo no lar, você governa para a sua esposa, no sentido de ser para Deus, primeiramente, mas para o bem da sua esposa. Você lembra que Salomão pediu sabedoria para governar o povo de Deus? Você tem que pedir sabedoria a Deus, meu amigo, para governar para o bem da sua esposa e filhos, não para o mal. Sua esposa está tomando por mal aquilo que você está fazendo errado. Minimamente sem estar explicando. Vamos continuar o texto. Olha o objetivo aqui. Jesus amou a sua mulher, a sua noiva, a igreja de Cristo, se entregou por ela para a santificar, para que a santificasse, tendo-a purificado. Purificado de que forma? Por meio da lavagem de água pela palavra. A água da palavra. A palavra de Deus é como a água que purifica. Você tem caminhado com a sua esposa na palavra? Você tem lido a Bíblia com ela? Você tem lido a Bíblia para ela? Você tem orado com a sua esposa? Você tem se ajoelhado ao redor da cama para orar com ela? Para abençoar o seu dia? Para perguntar como é que está o seu relacionamento com Deus? Eu já sei. Quando casais chegam em crise, eu já pergunto logo, vocês estão distantes de Deus? E 99% estão distantes. Não estão fazendo seu devocional pessoal, não estão orando juntos, não estão caminhando com Cristo. E a culpa vai ser de quem no final? Do marido. É ele que se sacrifica. É ele que pastoreia. É ele que lava a sua esposa, e claro que é assim mesmo, pela palavra. Para quê? Com que objetivo? Para apresentar a si mesmo. Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa, sem defeito. Meu querido, como é que sua esposa vai ser mais bonita se você não lava ela pela palavra? Como é que ela vai ser mais bela se ela não se torna mais parecida com Jesus? Isso é sua responsabilidade.
Você é o primeiro pastor de sua casa. Mais do que o seu pastor lá ordenado, lá na igreja que ministra a ceia, você é o pastor. Mais do que aquele cara que prega, você é o pastor. Isso não é para você ficar entrando em embate contra o seu pastor na igreja. Mas você tem que estudar a palavra. Você tem que estudar a palavra, você tem que estudar a palavra com sua esposa, inclusive você tem que ensinar a palavra para sua esposa. Compartilhar a visão bíblica com ela. Estimular ela a buscar a presença do Senhor. Você tem que fazer isso? Você não está fazendo? Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga. Jesus fez isso com a igreja, comigo, com você. Ele nos lava diariamente pela palavra. Inclusive, esse exercício aqui do programa Família Inabalável é para isso também. Nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Santa e sem defeito. Bela. Sua esposa vai ser mais bela, meu irmão, minha irmã. Você vai ser mais bela se você for lavada pela palavra. Meu irmão, sua esposa vai ser mais bela se for lavada pela palavra. Você tem que fazer isso para a glória de Deus. Para apresentá-la a Deus como irmã imaculada, como irmã em Cristo, sem defeito. Você tem que apresentar a sua esposa a Deus e ao mesmo tempo a si mesmo. Você vai desfrutar disso. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. E ele diz, quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Se você não tem amado sua esposa, se você não tem sacrificado por ela, você não se ama, meu amigo. Você está torturando a si mesmo, né? A sua tortura, a rixa dela, as reclamações dela, o desrespeito dela, são responsabilidade sua. No final, todo dano no seu lar é responsabilidade sua como líder. Você quer olhar para os frutos de uma casa, basicamente você vai saber quais são, então, as virtudes do marido, do líder dessa casa. Se você quiser saber como é a vida do marido, você precisa olhar para os frutos da casa. Como é que são os filhos, como é que é a esposa. Simples. Ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Então esse é o nosso modelo. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, diz a palavra de Deus. Mas eu não me refiro a Cristo e a igreja. O casamento é um reflexo vivo do relacionamento entre Cristo e a igreja. É um anúncio do evangelho. Se você for amar a esposa, se você não for submisso ao seu marido, desculpa, se você não respeitar o seu marido, se você não honrar o seu marido, você vai estar refletindo mal o evangelho. Você vai estar encenando mal o evangelho. Se você não for um bom marido no sentido de amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, se você for simplesmente um tirano e ao mesmo tempo, se você não for um tirano, você for um banana que não assume a dianteira, não tem atitude, não pastoreia a sua esposa, não provê, não protege, não se sacrifica, não lava ela com o lavagem regenerador da palavra, se você for um mau marido, se você não for um mau líder, se você não for um líder como Cristo, você vai ter basicamente o peso de não refletir bem o evangelho para as pessoas de fora, inclusive, para os descrentes. Você não vai estar refletindo bem o evangelho, vai estar manchando o evangelho. Por isso que ele diz no final, não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa. Marido, ame a própria esposa, como também a si mesmo. E a esposa respeite o marido. O marido deve ser respeitado. A esposa, sobretudo, deve ser amada. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por esse estudo. Nos ajuda a aplicar essa palavra tão forte ao nosso coração. Nos ajuda a viver isso na prática. Em nome de Cristo te oramos. Amém, amém. Meus queridos irmãos, estamos chegando ao final de mais um programa do Tempo Família Inabalável. Estou muito feliz de estar dividindo esse espaço com vocês. Quero fazer um convite aqui para você estar conosco, comigo e com a Andressa, no único evento do ano do Casamento Abundante. O Casamento Abundante é uma imersão, vai acontecer pela quinta vez, a quinta edição. Isso acontece uma vez por ano, vai acontecer no dia 26 de abril e você precisa participar disso. Você e o seu cônjuge, né? Você e sua esposa, você e seu marido. Vocês precisam participar do Casamento Abundante. É uma imersão transformadora, não porque sou eu e a Andressa ministrando ali um dia inteiro, de 8 da manhã até as 6:30 da noite, mas sim por causa da palavra que é ministrada e por causa do Santo Espírito que atua ali, né? Não somente nesse evento, claro, mas através da palavra de Deus ministrada. Então eu espero que o seu casamento seja transformado para melhor. Se ele está em crise, se você precisa de uma restauração, venha. Se o seu casamento está abundante, como eu julgo ser o meu casamento, abundante em Deus, abundante no meu relacionamento com minha esposa, ainda assim o seu relacionamento precisa ser aperfeiçoado e aprimorado. Então venha também. O meu próprio casamento com a Andressa tem sido aperfeiçoado a cada evento como esse, a cada novo livro que nós lemos para estudar, para apresentar um novo conteúdo a vocês, né? A cada meditação nas Escrituras, nosso casamento tem sido transformado e também esse evento tem sido uma bênção para a minha própria família. Embora eu mesmo ministre o treinamento,
O meu próprio casamento tem sido aperfeiçoado em áreas diferentes a cada ano. Então não deixa de participar. Vai no site gabrielcbo.com.br/casamento-abundante para fazer sua inscrição agora, tá bom? gabrielcbo.com.br/casamento-abundante. Ou então vai lá no perfil GabrielCBO, @GabrielCBO lá no Instagram, para conferir. Pede mais informações lá no direct e eu vou te mandar, beleza? Segue a gente também lá no canal do YouTube, Casamento Abundante, Gabriel CBO, e também no Spotify, GabrielCBO/podcast, para você conferir todos os programas gravados, tá? Deus abençoe, cheio no coração, continua com a gente aqui no programa Família Inabalável, todos os dias, segunda a sexta, 4 às 5 da tarde, e também com as músicas, com os louvores que ainda vamos cantar nesse programa. Deus abençoe abundantemente seu dia, cheiro no coração.